Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, vocês serão o meu povo. O mundo inteiro é meu, mas vocês serão o meu povo, escolhido por mim. Até um tolo pode passar por sábio e inteligente se ficar calado. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Tomando o pão, deu graças, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. As palavras dos maus destroem os outros, mas a sabedoria livra do perigo os homens corretos. Então eu lhes disse: Vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Louvem o Senhor, nosso Deus, e se ajoelhem diante do seu trono. O Senhor Deus é santo. Eu disse: Vou ter cuidado com a minha maneira de viver. Não vou deixar que a minha língua me faça pecar. Enquanto os maus estiverem em volta de mim, não falarei nada. Tu mudaste o meu choro em dança alegre, afastaste de mim a tristeza e me cercaste de alegria. Por isso, não ficarei calado, mas cantarei louvores a ti. Ó Senhor, tu és o meu Deus, eu te darei graças para sempre. Encontrarei minhas delícias em vossos mandamentos, porque os amo. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. O preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece. Mas, quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio e anuncio tudo o que Ele tem feito. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Eu confio no teu amor. O meu coração ficará alegre, pois tu me salvarás. Agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. O que é que isso quer dizer? Vamos continuar pecando porque não somos mais controlados pela lei, mas pela graça de Deus? É claro que não. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Deus, o Senhor, com um vento leste muito forte, fez com que o mar recuasse. O vento soprou a noite inteira e fez o mar virar terra seca. As águas foram divididas e os israelitas passaram pelo mar em terra seca, com muralhas de água nos dois lados. No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz. E houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as sempre bem gravadas no coração. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela, e o seu marido a elogia. Ele diz: muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. Confie sempre em Deus, meu povo. Abram o coração para Deus, pois Ele é o nosso refúgio. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Mas, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele a dará porque é generoso e dá com bondade a todos. Meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. A beleza dos jovens está na sua força, e o enfeite dos velhos são os seus cabelos brancos. O Espírito de Deus se une com o nosso espírito para afirmar que somos filhos de Deus.
A minha salvação e a minha honra dependem de Deus. Ele é a minha rocha poderosa e o meu abrigo. Pois vocês sabem que, quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Mas a felicidade que pôs no meu coração é muito maior do que a daqueles que têm comida com fartura. Portanto, paguem ao governo o que é devido. Paguem todos os seus impostos e respeitem e honrem todas as autoridades. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Esperei com paciência pela ajuda de Deus, o Senhor. Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Mas os que buscam abrigo em ti ficarão contentes e sempre cantarão de alegria, porque tu os defendes. Os que te amam encontram a felicidade em ti. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. As palavras bondosas nos dão vida nova, porém as palavras cruéis desanimam a gente. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Portanto, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem ações está morta. O homem esforçado mandará nos outros, mas o preguiçoso se tornará escravo. Quando olho para o céu, que tu criaste, para a lua e para as estrelas, que puseste nos seus lugares, que é um simples ser humano, para que penses nele, que é um ser mortal, para que te preocupes com ele. No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo, e lhe deste a glória e a honra de um rei, pois Deus revelou a sua graça para dar a salvação a todos. Essa graça nos ensina a abandonarmos a descrença e as paixões mundanas, e a vivermos neste mundo uma vida prudente, correta e dedicada a Deus. Ó Senhor Todo-Poderoso, como são felizes aqueles que confiam em Ti. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando: Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: Eis-me aqui. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. O Senhor detesta todos os orgulhosos. Eles não escaparão do castigo, de jeito nenhum. Os maus pedem emprestado e não pagam, mas os bons são generosos em dar. Ó Senhor Deus, dá-me uma provada tua bondade. Então os que me odeiam verão que tu tens me ajudado e consolado, e ficarão envergonhados. Aí, elas começaram a chorar alto outra vez. Então Órfã se despediu da sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo. Assim como os avós se orgulham dos netos, os filhos se orgulham dos pais. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Não se mate de trabalhar tentando ficar rico. Em seus lábios não há palavra confiável. A mente deles só trama destruição. A garganta é um túmulo aberto. Com a língua enganam sutilmente. Jetro ficou muito contente com tudo o que o Senhor havia feito pelo povo de Israel, tirando-o do Egito. Pois ele vem governar a terra. Com justiça e sem parcialidade, ele governará os povos do mundo. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito, e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei
e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Digo que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Aquilo que se consegue com desonestidade não serve de nada, mas a honestidade livra da morte. Quando vocês ficarem irados, não pequem, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Como são grandes as riquezas de Deus! Como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria! Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Deixo a paz a vocês. A minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. As palavras dos bons são como a prata pura. As ideias dos maus não têm valor. Porque, se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Pois aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Peçam, e será dado. Busquem, e encontrarão. Batam, e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e àquele que bate, a porta será aberta. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Ele será como um arbusto no deserto. Não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém.